Olá, gente, muito boa tarde. São exatamente, deixa eu olhar aqui, 3 horas e 10 minutos. Hoje é dia 14 de 2 de 2022. Quase que eu me esqueço. Paz do Senhor também para todos que estão acompanhando esse vídeo. E, gente, vamos para a nossa segunda aula, né? Que assim coloquei um título, sobre liderança cristã. Eu tenho por certo que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, né, estão gostando, e é um assunto que precisa ser constantemente abordado, principalmente no quesito preparação, para que as coisas possam ir bem. Então, sem demoras, vamos lá para a nossa segunda aula. Então, vamos lá, né? De imediato eu gostaria de deixar um versículo, né, que se encontra no livro de Josué, capítulo 1. É uma passagem bem clássica, né, que a gente sempre ouve em oportunidades, até mesmo em pregação. Josué, capítulo 1, a partir do versículo de número 6, que diz assim: Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Inclusive, eu até gravei um vídeo um tempo atrás, né, sobre essa passagem, os motivos que nos fazem ser abençoados por Deus. Só que a gente já olha para essa passagem de uma perspectiva diferente, com relação à liderança. E nessa segunda aula que nós vamos expor aqui, é justamente sobre esse perfil de líder. E de imediato, com a minha apostilinha aqui, das minhas anotaçõezinhas que eu fiz, de imediato surge logo uma pergunta. Todas as pessoas conseguem liderar ou é algo inato? O que quer dizer inato? Que já nasce com uma pessoa. Então, reformulando, todas as pessoas conseguem liderar ou é algo que já nasceram com elas? Então, é nessa base dessa pergunta em que nós vamos desenvolver todo o nosso vídeo. E nós temos aqui um exemplo de alguém que teve um preparo. A Bíblia fala da história de Josué, que ele estava sempre ali junto com Moisés, ele sempre estava observando os passos de Moisés, e eu acredito que na mente de Josué ficaram momentos marcados, e ele sempre procurou ter um desenvolvimento, principalmente das suas responsabilidades. E quando chegou o momento principal, o pico da coisa, nós lemos aqui nesse primeiro livro dele, de Josué, ou melhor, acho que esse foi o único livro, né? Até fazendo uma correçãozinha. E o próprio Deus chama Josué e diz, olha, você vai comandar este povo. Você vai fazer com que este povo venha herdar a terra prometida. E quando nós vemos a postura de Josué, quando ele adentra a terra prometida, ele elabora várias estratégias militares. É possível você perceber isso com o decorrer do livro. A mentalidade de Josué é uma mentalidade de líder, uma mentalidade em que ele consegue prever alguns erros, ele consegue prever as ações que podem fazer com que o povo seja vitorioso. Então a visão de Josué era ampla, não era única e exclusivamente por um lado. A partir do princípio de que, quando Deus fala para ele, olha,
você precisa ser forte e corajoso, e principalmente você precisa meditar no livro da lei, para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Porque certamente se você meditar no livro da lei, você terá sucesso em tudo que você fizer. Então qual era a garantia de sucesso de Josué? Meditar no livro da lei, dia e de noite, e jamais ele deveria se apartar. E a gente passa a bolar, a pensar, a indagar e fazer algumas perguntas se todas as pessoas conseguem liderar. Eu acho que no meio daquela multidão que saiu do Egito, talvez, com os meus próprios botões pensando, existiam pessoas ali que poderiam desenvolver um papel. Mas a escolha de Deus parte do princípio que era Josué que deveria ter aquela atitude de liderar aquele povo. Aí tem uma pergunta: ele aprendeu a liderar ou ele já nasceu com aquelas características? Eu acredito que ele aprende a liderar. É óbvio que você pode formular suas próprias perguntas ou até mesmo discordar com a minha afirmação. Você também tem todo o direito de fazer isso. Mas eu acredito que ele aprende a liderar. Então, a partir deste questionamento, a gente observa que existiam características, como nós até mencionamos, que o que iria direcionar ele era o livro da lei para fazer com que ele se mantesse reto e não se afastasse nem para a direita nem para a esquerda. Ele deveria seguir um caminho reto, ou seja, de justiça, de fazer aquilo que era correto, aquilo que era justo, porque certamente a garantia de sucesso iria ser maior. Mas a gente vai lá e aprende, porque nós estamos relacionando com o nosso contexto em que nós estamos vivendo. Existem líderes que eles podem aprender a liderar, desde que desenvolva técnicas para que as coisas possam ser conduzidas de maneira correta. E a gente já começa a pontuar as primeiras coisas. Ter iniciativa ou proatividade. Primeiro ponto, ter iniciativa ou proatividade. O que é ter iniciativa ou proatividade? A proatividade ela está relacionada à maneira como você aborda o seu liderado. A iniciativa. Eu conheço... posso consertar essa questão. Eu já ouvi pessoas dizerem que é dever da ovelha procurar o pastor para que possa conversar. Em partes eu entendo, mas note que sempre é a característica, ou deve ser a característica do líder, ir atrás da ovelha. Eu não sei se pode fazer sentido a parábola das ovelhas. 99 estavam no aprisco. O pastor ele veio atrás daquela que havia se perdido, embora eu sei que essa parte da palavra ela diz respeito a uma outra coisa, a questão de buscar o que acabou saindo do caminho. Mas nós podemos olhar para essa passagem principalmente com relação à liderança. Ele deixou as 99 protegidas, saiu para ir buscar aquela uma que estava presa naquele lugar. Ele volta, cuida dela, para que ela possa continuar de forma saudável. É uma característica do líder ser proativo e ter iniciativa, ir atrás, ir em busca das pessoas que estão fracas, na qual ele lidera. Porque se ele não tem proatividade, ele não tem iniciativa, certamente, isso até eu mencionei no vídeo anterior, ele não vai ter credibilidade nenhuma.
é preciso ter proatividade ou iniciativa. Segundo ponto, extrair o melhor de cada pessoa. Eu acho que até mencionei isso no primeiro vídeo, mas acredito que mencionar de novo não vai ter problema nenhum. Extrair o melhor de cada pessoa. Eu lembro que eu estava conversando com um amigo meu e ele estava falando que um outro amigo dele, ele sempre olha para as pessoas como investimento. Investimento. E hoje está difícil encontrar pessoas que olhem para você não somente como mais um pregador, não somente como mais um zelador, não somente como mais um líder de grupo. Está faltando uma visão de liderança que olhe além daquilo que a pessoa é. Eu não posso olhar para as pessoas somente como mais uma que fazem parte de um conglomerado de pessoas. Eu preciso dar a devida importância que essa pessoa precisa se ter. Isso me faz olhar sempre para a palavra. E eu lembro de, no final do capítulo de Romanos, se não me falha a memória, Paulo agradecendo a inúmeras pessoas na qual faziam parte do seu ministério. E ele começa a dar característica daquelas pessoas, a importância que ela tinha e principalmente que Paulo ele não conseguia fazer nada sozinho se não existisse toda uma equipe que estivesse dando apoio para com ele. Certamente, Paulo, quando olhava para Timóteo, não era somente mais um simples jovem. Ele destaca características, olha para Timóteo como alguém que poderia ser útil com o decorrer do tempo para o progresso do reino. Então, é fundamental que o líder ele venha extrair o melhor de cada pessoa. Eu abro um parêntese aqui e faço um desabafo. Pessoal, às vezes, quando eu sou convidado para pregar, ou às vezes quando eu estou no próprio culto, ou estou ali ouvindo, ou tenho uma oportunidade, às vezes eu me sinto como se eu não fosse olhado de maneira diferente, e eu me refiro a isso, eu não estou procurando glória para mim, não é nada do tipo. É que as pessoas tendem a sempre olhar, principalmente com relação à liturgia do culto, quando um pregador ele vai e ele tem a oportunidade de expor a palavra de Deus, é como se fosse só mais um pregador que vai pregar em um culto. Você consegue olhar para uma pessoa e ver e perceber que ela pode ser e desenvolver algo muito maior do que ela mesma consegue enxergar? Alguém já olhou para você e já disse, você tem algo que outras pessoas não têm. E quando você olha para dentro de você, você fala assim, não, eu não tenho isso. As pessoas que têm um olhar assim, conseguem enxergar algo para o futuro, embora sejamos limitados com relação a isso, mas com relação a uma progressão pessoal, de que você não consegue ver, e um investimento que, se há uma oportunidade dessa pessoa investir em sua vida, certamente você vai se tornar uma pessoa diferente. É característica do líder extrair o melhor de cada pessoa. Terceiro ponto, bom senso. O líder ele precisa ter um bom senso. Bom senso a partir de qual ponto? Quando eu estou reunido com os meus liderados, eu preciso entender que, vou utilizar um ditado popular, ter um jogo de cintura. Talvez as pessoas podem dizer, mas nem Jesus agradou a todos. Eu não quero fazer um comparativo e utilizar a pessoa de Jesus para tentar dar ênfase a uma coisa que eu quero fazer. Eu não quero isso. Ter o bom senso é você entender que
Eu preciso traçar estratégias para que as coisas possam ir de forma equilibrada. Ter o bom senso de que, se eu fizer tal atitude, vai deixar um outro triste. Se eu fizer ou tomar determinada atitude, uma ala pode ficar triste, outra ala não pode ficar triste. Então, ter o bom senso é você entender que as atitudes precisam ser equilibradas e até mesmo ser justificadas com uma base bíblica de que é o nosso ponto principal de execução da nossa fé. As coisas e o sucesso de Josué partiam do princípio de que meditar no livro da lei. Só que o bom senso se perde quando eu quero fazer somente aquilo que eu quero e esqueço da palavra. Estou falando de liderança cristã. Outro ponto, quarto ponto, caráter. Não manipule ou queira tirar vantagens das situações. Não manipule ou queira tirar vantagens das situações. Há líderes que querem tirar vantagem das situações, que manipulam pessoas. A partir de que ponto? Eu quero determinadas pessoas à minha volta em que eu confio que vai fazer bem e eu monto uma equipe, mas quando na verdade eu estou manipulando aquelas pessoas para elas executarem aquilo que eu quero. E a partir dessa situação, eu vou tirar vantagem. O líder, ele não pode ser um líder manipulador. Ele precisa ser alguém de caráter. Ele precisa ser alguém honesto com as suas próprias atitudes. Porque um líder que é um mau caráter, os seus liderados certamente vai olhar para ele e ele não vai ter credibilidade nenhuma. O líder, ele precisa ter iniciativa, recapitulando, ou proatividade. Ele precisa ter o bom senso. Ele não pode manipular ou tirar vantagens. O líder, ele precisa se doar para as pessoas. Ele precisa ouvir as pessoas e principalmente respeitar as opiniões que as pessoas dão e fazer uma técnica chamada brainstorm, que é tempestade de ideias. Ouvir as pessoas, porque um corpo, com as suas muitas partes, precisa um dos outros. Existem líderes que são manipuladores, que querem que as pessoas somente digam sim, sim e sim. Um líder manipulador tende a perder a sua credibilidade. Isso me faz lembrar de um líder, do pastor aprovado de Richard Baxter. Era um grande, eu encarei ele como um grande estrategista, porque ele visitava do nascer do sol ao pôr do sol toda a membresia da sua igreja. E ele catequizava, ensinava as pessoas, tanto de forma individual como em grupo. E jamais ele tirava vantagem ou manipulava as pessoas. Quinto ponto, carisma. O líder, ele precisa ser carismático. Ele não pode ser carrancudo. Ele não pode ser alguém que só anda de mau humor. Ele precisa ser alguém que venha transmitir a alegria de executar com responsabilidade aquela atitude que ele está tendo. O outro ponto, sexto ponto, é a competência. Ele precisa ser competente com aquilo que ele está fazendo. E como ele pode ser competente? Estudando, comprando livros, lendo a Bíblia, cursando uma faculdade, fazendo um curso até mesmo sobre liderança. É claro que eu não estou falando única e exclusivamente de mim, eu estou falando de um modo amplo que o líder ele precisa estar preparado, ser preparado para liderar. Não é simplesmente jogar uma pessoa lá para que ela execute aquela atitude, porque ele certamente, como eu disse no primeiro vídeo, pode rachar a igreja, criando alas dentro da igreja. Eu sou
do determinado irmão, porque o determinado irmão fala bem. O líder, ele precisa corrigir rotas, como nós falamos no vídeo. O outro ponto é a empatia, a honestidade. E de novo, na segunda aula ele fala a motivação, manter a energia em um patamar elevado, a perseverança e a responsabilidade. É óbvio que você aprende a desenvolver uma liderança. E quando há um desenvolvimento dessas responsabilidades, dessas características, certamente as coisas tendem a ir bem. Aí você para e observa o quanto de igrejas que estão sendo lideradas em que o pastor não se preocupa nem um pouco com as suas ovelhas. O quanto de pessoas que estão sendo lideradas e o seu pastor, ele é manipulador. O seu líder, ele é manipulador, ele quer tirar vantagem das pessoas. Ele não tem responsabilidade, ele não tem perseverança, ele não te motiva, ele não tem caráter, ele não é empático, ele não tem carisma e não procura desenvolver essas coisas. A gente precisa sempre entender que eu tenho um exemplo bíblico aqui de alguém que o próprio Deus disse, se você meditar, você tem sucesso. Se você meditar, certamente o que você empreender vai acontecer. E a gente sempre vai observar na palavra que um bom líder, uma boa pessoa que anda em justiça, ouve a voz de Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho da notificação e curtir esse vídeo. E até a próxima aula. Que Deus abençoe a vida de vocês.